lidar com uma gestação inesperada, ou porque você tem uma patudinha que cruzou em casa com outro patudinho e você não viu, foi um descuido, ou porque você resgatou essa patudinha das ruas e não sabe quanto tempo de gestação ela tem, como é que você pode fazer, alimentação, como é que você vai proceder aí, e também vamos aprender se por um acaso essa patuda rejeitar esse filhote, o que você vai ter que fazer, tá bom? E você vai ver que nem é tão complicado assim, bastam algumas diquinhas para você aí se dar bem nisso. Vamos começar? Primeiramente, gente, é muito importante a gente tomar algumas precauções na gestação de cadelas e de gatinhas, porque afinal de contas a gente está falando de vidas, né, gente? E elas precisam de cuidados como nós também, seres humanos. E nada melhor do que a gente começar pelo cio. Vamos procurar entender um pouquinho melhor o que acontece nesse período? Falando no cio das cadelas, o primeiro cio dessas meninas deve acontecer em torno de 6 a 8 meses, tá? Isso pode variar de acordo com a raça e com o porte. Mas em média, elas devem ciclar aí 2 vezes por ano. Mas uma questão muito importante é que a maturidade dela sexual só se inicia a partir do terceiro cio, ou seja, não é adequado que ela cruze no primeiro ou no segundo cio. Isso é um fato bem importante. Gente, e se vocês pensam que é diferente da gente, não é. Esse período vai fazer com que elas mudem o comportamento completamente, porque tem uma alteração hormonal igual a gente tem uma TPM, tem gente que tem uma TPM absurda. Então, elas também vão ter uma mudança de comportamento, não chega a ser uma TPM, mas elas têm uma mudança justamente por causa do descontrole hormonal. Elas podem se sentir bem cansadinhas e ansiosas nesse momento. Como é que você vai saber se essa princesa está no cio? Você vai observar uma secreção sanguinolenta saindo da pepequinha dela, da vulva. Então, ela vai começar a ter essa secreção. Muito embora às vezes não se perceba, porque sabe uma coisa que acontece de interessante? As gatinhas, por exemplo, você às vezes não percebe que ela entrou no cio porque ela mesma fica se lambendo. Ela faz a sua higiene o tempo todo, né? Porque gato não gosta de ficar sujo. E aí o que acontece? Ela se limpa e você não vê, você só vai observar o comportamento. Agora, nas cachorrinhas, geralmente você vê essa secreção, né? E a gente tá falando agora de cadelas, depois a gente vai falar das gatinhas. A gente vê essa secreção nas cachorrinhas, fica pingando, fica aquele desconforto. Apesar delas lamberem também, mas não com tanta frequência quanto a gata, elas se limpam e tudo, mas você consegue ver que tá sangrando e aí você vai ter certeza de que ela entrou no cio. E aí, claro, ela vai ficar irritada, impaciente, vai latir em excesso. Pode ficar mais ansiosa do que o normal, mas isso é absolutamente normal, tá? Um detalhe bem importante, a vulva das cachorras, né, a pepequinha, a famosa pepequinha, geralmente fica com um volume maior, ela fica bem aumentada, isso dá pra perceber bem, fica inchadinha, sabe? Vamos tentar entender um pouquinho sobre as fases do cio. A fase do cio é o proestro. Nessa fase, essas princesas começam a liberar aqueles feromônios, sabe? Aquele cheirinho que atrai o macho, mas ela não tá pronta pra cruzar. A fase é o estro. Fase, desaparecem os sintomas físicos, ou seja, a vulva dela às vezes até desincha um pouquinho e ela para de sangrar, ela para de menstruar. E é nesse momento, nessa fase, que ela fica totalmente receptiva aos doguinhos. Isso costuma acontecer uns 5 a 15 dias depois do início da menstruação dela. Tem um detalhe, minha gente, ela vai escolher o parceiro sim, porque ela escolhe, não é qualquer um não. A terceira fase, que é o diestro, ela está fértil, ou seja, ela está apta para a fecundação. Fase, que é o anestro, que é simplesmente a fase entre um cio e o outro, tá? Essa fase que ela espera para entrar no outro cio, que ela só entra no cio de 6 meses, de 6 meses ou de 8 em 8 meses, esse período de transição é a fase do anestro, tá bom? Bem claro que eu tô falando aqui sobre reprodução, claro, para acidentes. Eu não tô aqui incentivando ninguém a fazer cruzamento, até porque eu sou totalmente contra a venda de filhotes, a não ser que sejam pessoas realmente conscientes e responsáveis. Existem essas pessoas e canis, pessoas que amam os animais e realmente trabalham com reprodução, mas respeitam o cio, respeitam a vida do cachorrinho. É bem diferente. Aqui a gente tá falando de reprodução num todo, tá? Pra gente tentar entender como é que funciona, pra vocês não ficarem perdidos aí numa gestação inesperada. Gente, é muito importante que vocês não permitam que familiares cruzem. Por exemplo, mãe com filho, filho com a irmã, né, pai com filha, e assim vai. Gente, por que isso? Porque se houver esse cruzamento aí sanguíneo, né, de pessoas da mesma de pessoas, olha, isso pra mim são pessoas, né? Mas são crianças patudas da mesma família, elas com certeza nascerão com defeitos genéticos. Isso é certo. Talvez não aparente, talvez você não veja, mas ele vai nascer com uma sequela genética, algum problema sistêmico, pode nascer cego, surdo, sem uma perninha, enfim, gente, não permitam. Se
você tem uma fêmea em casa que entrou no cio e o outro machinho que tá em casa é um parente dela, separa. Naquele momento, espera aí uns 20 a 25 dias, depois retorna ao normal pra você não ter problemas, né? E depois nascer uma criancinha defeituosa, tá bom? Muito importante também, se você tem algum doguinho ou alguma doguinha que tem alguma doença genética, ou seja, uma sarna demodésica, por exemplo, ela é passada de pai para filho, então essa criança jamais pode cruzar, porque ela vai passar essa doença para os filhinhos. Então, o mais recomendado nesses casos é castrar o doguinho, tá bom? E é muito importante nesse período do cio que você não exponha a sua patuda a lugares estressantes, pracinhas, parquinhos, porque provavelmente ela não vai estar disposta a esse tipo de interação. Então, paciência com a filhota.